isso é até uma mudança nesse processo de SAF. Porque quando você tem um clube de lazer, um clube desportivo, como o Atlético, Cruzeiro, América, o clube de regatas do Flamengo, o clube de regatas Vasco da Gama, você tem ali o futebol como uma parte, mas o próprio nome desses clubes, por exemplo, fala Clube de Regatas Vasco da Gama. Tem regata, tem uma série de outros esportes. A SAF não, é a Sociedade Anônima do Futebol. Era o Cruzeiro Esporte Clube, que continua sendo o grande clube, né? Tem lá a corrida do Cruzeiro, tem a turma... Tem o vôlei. Que joga vôlei, tem a bocha, tem... A pelada da Campestre, tem o clube da Sede das Canárias. O atletismo. Tem o atletismo. A SAF não, é futebol. É exclusivamente, o core business é futebol. É exclusivamente pensar em futebol e fazer futebol. O que tem um lado positivo, porque nós cansamos de ver, ontem o Álvaro contou aqui a história do Atlético treinando lá na Vila Olímpica e do sócio chegou pro Emerson Leão e falou assim, vaza daqui porque aqui é nosso, nós é que somos os associados que pagamos, a prioridade é nossa. Nós vimos no Cruzeiro, por exemplo, o Wagner Pires de Sá, que era comandado pela turma do carteado e do golo no boteco da sede, fazer o que fez. Agora não, é um negócio de futebol. E aí eu concordo muito com o Álvaro. Para dar certo... A SAF tem que fazer o futebol funcionar. Eu confesso que estou um pouco assustado com o que seria essa opção. Por que estou dizendo o que seria? O Cruzeiro não confirmou ainda. É uma possibilidade, é uma hipótese, é uma notícia que foi levantada pelo Wellington Campos ontem, no fim do ano, né? Por volta de 11 horas da noite, o Wellington recebeu, apurou, trabalhou essa informação. Hoje, durante toda a manhã, a equipe da Itatiaia está trabalhando, buscando essa informação. O Samuel Venâncio falou até que ele jogou em 2006, quando você falou do Atlético do Paraná, que fala muito bem o português, né? Mas eu confesso que eu estou um pouco assustado com o que seria essa hipótese. Agora, gente... Eu acho que não é o projeto arrojado para voltar à Série A. Essa é a grande preocupação. Quando foi anunciado o nome do Ronaldo, todos pensavam o quê? Um projeto arrojado. Arrojado não é contratar medalhão, arrojado não é gastar milhões. Arrojado é um time que de cara você vê que ele vai ser competitivo. Mas aí tem um ponto, né? E o João destacou. O que acontece? Quando é SAF, é empresa. É tratado como empresa, tem as obrigações da empresa. Quando é o clube social, que é a bocha, o cara faz a dívida e fica pro outro. Aí o outro não paga do anterior e faz as dele também e vai ficando pro outro. Então, quer dizer, precisa levar muito mais na linha do ponto de vista administrativo financeiro do que o clube social, né? É um desafio grande. Você disse uma coisa importante também, né, Alexandre? Um projeto como esse do Ronaldo, certamente o cara pensa em etapas, assim. Ele pensa em ter uma base, uma estrutura no futebol sul-americano, que vai tentar revelar jogadores, formar jogadores, para comunicar com uma estrutura que ele tem no Valladolid da Espanha, para tentar ser ali um difusor de talentos, de jogadores, de profissionais para o futebol mundial. Olha, acho que o torcedor do Cruzeiro vai ter que passar por um processo de... paciência. E readequação mental, Álvaro. O Valladolid caiu para a segunda divisão, né? Caiu para a segunda divisão. O torcedor do Cruzeiro vai ter que se acostumar com um novo jeito de ver as coisas. Ao que tudo indica, é muito provável que o Ronaldo não esteja pensando em grandes investimentos para o ano de 2022. Vamos ter oportunidade de saber isso dele na entrevista coletiva que ele dará na chegada, e acho que essa entrevista será um termômetro do que vai ser o Cruzeiro do Ronaldo. A gente precisa ouvir isso do Ronaldo. E é importante que ele diga com sinceridade. Ele talvez possa chegar e dizer o seguinte: olha, gente, na situação que eu peguei, eu vou ter que fazer isso mesmo e vai ter que ser pé no chão, muita paciência, não me cobrem pressa para um retorno do Cruzeiro para a primeira divisão. Vai ser um trabalho árduo e longo. Ele pode chegar e dizer isso. E se ele disser, não vai estar dizendo mentira nenhuma. Porque é uma realidade de um clube que tem uma dívida de 1 bi para pagar em 10 anos, com uma receita muito encolhida, muito enxuta, com uma dívida de curto prazo. E quando eu falo curto prazo, é curtíssimo, de 50 milhões com a FIFA. Então, acho que essa entrevista coletiva do Ronaldo vai dizer muito do que será o Cruzeiro do Ronaldo. Eu confesso, estou um pouco assustado com o que eu estou vendo. Assim, não é um técnico
com o perfil que eu imaginava para iniciar o trabalho no Cruzeiro. Tomara que dê certo, se for de fato confirmado. Para quem está chegando agora, o uruguaio Paulo Pesolano pode ser o novo técnico do Cruzeiro. Ele tem 38 anos, é uruguaio. Ele treinou equipes pequenas no Uruguai, mas foi campeão por lá. Foi campeão do torneio Clausura no Uruguai com o modesto Liverpool. Foi responsável por subir o Torque da segunda divisão para a primeira lá no Uruguai e atualmente estava no Pachuca do México. Tem 38 anos, foi jogador também aqui no Brasil do Atlético do Paraná. Fala bem o português, deve ser anunciado como novo técnico do Cruzeiro amanhã pelo Ronaldo, quando ele vai estar em Belo Horizonte. Por falar em amanhã, daqui a pouco eu volto aqui no Rádio Esportes para falar de toda a programação do Cruzeiro no dia do seu aniversário. Tá